A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui de EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nessa aula eu vou ministrar a lição número 11, que tem como título Sendo Cautelosos nas Opiniões. Nós estamos estudando a revista CPAD, a revista aí do segundo trimestre do ano 2022, que tem como objetivo comentar o Sermão do Monte que está registrado em Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Agora, nessa lição número 11, vamos estudar Mateus capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 6. Fala sobre julgamento. O texto bíblico diz muito claro: não julgueis para que não sejais julgados. Essa lição, ela deixou muitas dúvidas. Aqui no EBD em Foco, a gente grava 2 vídeos. O primeiro vídeo foi postado na segunda-feira, um vídeo com slide em PowerPoint, passando por cada tópico e subtópico da lição. Esse vídeo, ele, expõe a lição como um todo e depois a gente levanta algumas dúvidas. Os irmãos vão mandando dúvidas durante a semana e eu gravo um outro vídeo que é o vídeo de destaque, esse aqui que você está assistindo. Então o primeiro vídeo, comentando a lição, passando por cada tópico e subtópico, e agora o vídeo de destaque em que eu vou destacar alguns pontos que os irmãos durante a semana entraram em contato comigo tirando dúvidas. Essa lição, em especial, foi uma das que mais gerou dúvidas, porque os irmãos ficaram muito assim: então eu não posso expressar a minha opinião sobre o pecado de alguém? Será que eu não posso falar nada? O próprio escritor da revista, no tópico 1.2, ele fala assim: será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, parecer ou opinião? Então será que o crente não pode ver algo errado e falar alguma coisa? Enfim, a gente levantou aí durante a semana alguns questionamentos e os irmãos se dividiram bastante nesse sentido aqui. Então, de um lado, a gente tem alguns que falam assim: não, jamais eu vou falar alguma coisa do erro de alguém. O outro fala: não, peraí, não é bem isso que Jesus está ensinando. A gente tem que falar sim, mas tem que saber falar. O próprio escritor da revista vai dar aqui um passo a passo de como nós devemos abordar questões de pecado dentro da igreja, e sem emitir o julgamento, no caso, nesse sentido, um julgamento condenatório, que é o que Jesus está falando aqui. Então, eu convido você a assistir essa aula até o final para você esclarecer as suas dúvidas. Pelo menos eu espero fazer uma exposição bem direta ao ponto, bem clara, bem objetiva, para que todos possam compreender o sentido dessa passagem bíblica. Se você é professor do EBD, aluno do EBD, ou você que está estudando a passagem de Mateus capítulo 7 e quer aprender mais, você vai assistir até o final e vai esclarecer aqui as suas dúvidas. Bem, vamos lá. Como nós estamos estudando a revista CPAD, nós vamos seguir aqui a sequência da revista. Hoje, nessa aula especificamente, eu pretendo seguir a sequência da revista. Às vezes eu faço um vídeo de destaque diferente, mas esse aqui eu vou seguir aqui. E claro, expondo dentro do contexto da passagem bíblica. Antes de começar aqui no tópico 1, só quero fazer uma breve introdução sobre o contexto dessa passagem. Quando a gente estuda os capítulos 5 e 6 de Mateus, Jesus ele vai expondo a ética do reino. Ele vai falando ali para os discípulos, para os seus seguidores, tanto daquela época quanto dos dias de hoje, como deve ser o nosso comportamento. Então Jesus vai criticar a hipocrisia dos fariseus na questão das esmolas, das orações, do jejum, vai falar sobre as bem-aventuranças, enfim, coisas maravilhosas, as riquezas do reino de Deus. Diante de tudo que foi exposto, corre um risco muito grande do cristão, no caso o discípulo de Jesus, ficar arrogante, achando que agora ele é perfeito, que agora ele participa do reino e que ele pode emitir julgamento, que ele pode apontar o erro, que ele pode julgar e condenar alguém. Então, Jesus ele começa a falar dessa questão aqui: não julgueis, justamente para acabar com essa situação, ou pelo menos para evitar que essa situação seja criada, para que você não ache, não pense que você agora faz parte do reino, segue a ética do reino e você tem essa capacidade de emitir julgamentos sobre a vida de outras pessoas. Então, aqui no livro do Bonhoeffer, o pessoal me pergunta: qual é esse livro aí? É o Dietrich Bonhoeffer, tá? É o Discipulado, um excelente livro. E ele fala assim: teriam sido dotados de poderes, critérios e talentos especiais que lhes permitissem reivindicar autoridade especial em relação a esses outros? Ou seja, será que os discípulos agora, diante de tudo que foi exposto nos capítulos 5 e 6, eles são mais poderosos, talentosos, e agora eu posso emitir opinião, eu posso julgar? Era de supor que os
próprios discípulos fossem de se separar de seu ambiente com juízo determinante. Ou seja, agora eu sou separado dos outros e eu vou determinar o que vai acontecer com esses pecadores, com essas pessoas que não querem seguir o Evangelho. Ou, quem sabe, aqueles que dizem que estão seguindo estão pecando. Então, estou numa posição diferente. Então, por que isso é assim? A pergunta é essa. Tá? O discípulo vive inteiramente da comunhão com Jesus Cristo. Tem a sua justiça somente nessa comunhão e jamais fora dela. Ele jamais pode usar a justiça como critério, como se a tivesse a seu dispor. Então, o discípulo de Jesus, ele não pode usar a justiça como algo que ele vai tomar como uma posse para si. Isso vai ser um critério para julgar os outros. Isso não faz sentido. Não tem lógica o cristão assumir essa posição de juiz, onde ele vai apontar o erro, condenar. Não tem lógica. O evangelho não é uma ideia que a pessoa se apossa dela. O discípulo, pois, não toma uma posição a partir da qual atacará o outro. Então eu não posso estar numa posição que eu vou atacar o outro. Não tem lógica. Seguir a Cristo, ser crente, ser um discípulo de Jesus, é estar com Jesus, é andar com Jesus. Então o direito de julgamento não é nosso. Né? Não tem essa... Eu não tenho essa posse, esse poder. É usurpar o lugar de Deus. Tá? O próprio J. Carson, no seu comentário aqui, ele vai colocar assim também, né? A ordem para não julgar não é uma exigência para ser cego, mas antes um pedido para ser generoso. Jesus não nos pede que deixemos de ser homens, mas que renunciemos à presunção, ambição de ser Deus. Olha só. Então, Jesus, ele está aqui ensinando que essa questão do julgamento não é obrigação nossa, mas somente de Deus. Agora, vamos entrar aqui na lição para entender que tipo de julgamento é que Jesus está falando aqui. No tópico 1, o escritor da revista coloca assim: aprendendo a se relacionar com os outros. A igreja é o corpo de Cristo, formada por santos, porém humanos, imperfeitos e com dificuldades nos relacionamentos. Então, igreja não é lugar de perfeição. Igreja não é lugar onde vai estar todo mundo certinho, fazendo o que é certo. Não, esse pensamento não é um pensamento bíblico. Não é uma ideia bíblica de que igreja é lugar de perfeição. Jesus mesmo falou que veio para os doentes, para os enfermos. Ele estava falando de doente enfermo fisicamente. Ele estava falando de doentes enfermos em relação ao pecado. Então, a igreja é lugar de pessoas que reconhecem as suas falhas, que estão dispostas a mudar, que entregaram a vida a Cristo. E por meio da transformação que Cristo vai fazer na nossa vida, nós vamos nos aperfeiçoando. E a ideia é que nós possamos ter uma convivência, no caso, harmônica, ou seja, exista harmonia, comunhão, mesmo diante dos problemas, dos erros, mesmo diante dos pecados que nós cometemos. A igreja, ela vai ser essa comunidade de fé onde um ajuda o outro. Tem erros, tem imperfeições, sim, mas continua sendo a igreja de Cristo, na dependência de Cristo para que todos nós possamos crescer juntos. Então, igreja é lugar de comunhão. Se é lugar de comunhão, o escritor da revista acertou em dizer assim, que Deus exige que os seus súditos sejam éticos e misericordiosos. Ou seja, para que eu consiga conviver bem com meu irmão, eu tenho que ter uma vida eticamente correta, real. Enfim, acho que é até pleonasmo falar eticamente correta, né? Ter uma vida ética e, ao mesmo tempo, eu seja misericordioso para com o próximo. Eu tenho que saber reconhecer as minhas falhas. Então, diante do erro que o irmão vai cometer dentro da igreja, eu tenho que saber tratar isso aí. Então, Jesus, quando fala do julgamento, ele está justamente nos ensinando a conviver em comunhão, mesmo diante do erro do outro, porque eu também posso errar. Eu também posso cometer um erro. Tópico 1.2. Ninguém deve ser julgado? Será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, parecer ou opinião? Vamos analisar aqui algumas passagens bíblicas que falam dessa questão do julgamento. Tem uma passagem em especial,
aqui em João, capítulo 8, versículo 24, fala assim, ó: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. O próprio Jesus falando que nós devemos fazer julgamentos justos. Aí você vai ver aqui Mateus 7,1. Não julgueis para que não sejais julgados. Espera aí, o próprio Jesus fala para não julgar em Mateus. E lá em João ele já fala para nós fazermos julgamento justo, não julgar apenas pela aparência. Será que há uma contradição aqui? Quando a gente vai lá para 1 Coríntios, eu tinha deixado marcado, mas acho que acabei desmarcando. 1 Coríntios capítulo 5, achei rapidinho aqui, ó, capítulo 5, versículo 5, fala assim, ó: entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. A gente tem uma situação de pecado dentro da igreja em que a pessoa é julgada e é disciplinada, ela sofre uma disciplina, meio que uma exclusão do corpo de Cristo, meio que uma situação para que essa pessoa possa se arrepender e voltar, né? No caso, ser restaurado. Então, dentro da própria igreja de Corinto, a gente tem situações de julgamento. A gente pode observar em Gálatas 1, 8 e 9, que fala da questão dos falsos profetas, Filipenses 3:2, 1 João 4:1, são situações que a própria orientação bíblica é que haja, sim, um julgamento de situações de pecado dentro da igreja, principalmente com relação aos falsos ensinos, falsos profetas. Então, assim, tratar do pecado é, de certa forma, fazer um julgamento. Tá? De certa forma, é fazer um julgamento. Só que aqui a gente tem que separar a situação, separar as coisas. Jesus está condenando o julgamento em que a pessoa fala simplesmente com o objetivo de condenar, assumindo o lugar de Deus, de juiz que analisa a situação, bate o martelo e condena. Isso é usurpar o lugar de Deus. Nós não temos que fazer isso. Não é o nosso papel apontar o erro e condenar aquela pessoa. Quando Jesus fala em João de julgamento justo e as outras passagens dentro do Novo Testamento que fala da questão do pecado, de tratar com o pecado de outras pessoas dentro da igreja, aqui nós observamos que é um julgamento que você nem precisa chamar de julgamento, mas uma situação em que você vai tratar com a pessoa que errou com a intenção de restaurar a vida dela. Então não é você ir apontar o erro e condenar a pessoa. O julgamento que o crente deve fazer não é esse, tá? O julgamento não é esse. Jesus condenou esse julgamento. Lá vai alguém que pecou, fez isso, fez aquilo, está condenado. Esse julgamento Jesus está condenando. Essa atitude onde eu me apodero do poder de justiça, da ética do evangelho, como se a ética do evangelho fosse algo que eu pudesse tomar para mim, e a partir daí eu aponto o erro do irmão e condeno o irmão. Está errado. Isso aí Jesus de fato condenou. Vamos lá. O discípulo, pois, não toma uma posição a partir da qual atacará o outro. Um trecho que eu li no começo, do Bonhoeffer. Mas na veracidade do amor de Jesus, aproxima-se do outro com a oferta incondicional de comunhão. Então, diante do erro do outro, eu não ataco, mas eu me aproximo. Eu estou próximo dele. Com a intenção de quê? De conversar, de entender a situação e de restaurar a vida daquele irmão. Até mesmo porque quando você lê a passagem que fala do julgamento, no versículo 7, Jesus já começa a falar de oração. Peçam e será dado, busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta, pois o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Então ele começa a falar de oração. Está relacionado, você vai orar com seu irmão. Você vai buscar a restauração. É esse o tipo de julgamento que a Bíblia vai recomendar. É uma atitude de você conversar com o irmão para que você entenda a situação, ore por ele, ajude ele naquele momento difícil e ali ele é restaurado. Lá na frente você pode errar, você pode pecar e ele vai fazer o mesmo com você. Porque isso é comunhão. Isso é ser igreja.
Entenda? Entendeu? Isso, você nem precisa chamar isso de julgamento. Você não está julgando, você está ajudando. Então, eu acho que a confusão é muito nesse sentido aí. O pessoal não está entendendo as palavras. Esquece as palavras. Pense na atitude. Esquece palavras, esquece julgamento, esquece tudo. Pense na atitude. Alguém pecou. Qual é a minha atitude? Apontar o erro? Dizer que essa pessoa está errada, está condenada? Ou ir lá conversar com essa pessoa, procurar saber o que aconteceu, tratar do problema, orar com ele, ajudar ele para que ele possa ser restaurado. Então, qual atitude eu vou tomar? Essa primeira ou essa segunda? A primeira foi condenada por Jesus. A segunda, ela foi orientada, não somente por Jesus, mas por toda a Bíblia. Enfim, toda situação de problema, de pecado que a gente vê na Bíblia, a orientação é essa, misericórdia, de amor. Continuando dentro da revista, o próprio escritor da revista, ele vai colocar assim. Primeiro, no tópico 1.3, que ele coloca o julgamento defendido por Jesus, ele não explica muito bem. É um tópico até problemático, tá? Que ele fala assim, ele queria ensinar que não podemos julgar alguém tão somente baseado em nossas observações ou pela aparência pessoal. Só que ele não desenvolve isso. Então Jesus realmente está falando, olha, vocês não podem julgar alguém, olhar para alguém simplesmente pela observação exterior, sem entender o que aconteceu. Eu vi uma situação de um irmão que divorciou da esposa, o pastor mandou um recado para ele que ele estava disciplinado. Era alguém ativo na igreja, muito, assim, participava ativamente da igreja. Então mandou um recado para ele que ele estava disciplinado. Então o pastor fez um julgamento prévio. O pastor não conversou, não procurou saber o que estava acontecendo no casamento dele, não procurou saber as circunstâncias, não orou com ele, simplesmente mandou uma disciplina. Ah, mas o pastor tem essa autoridade. Tá bom, se você quiser pensar desse jeito, pense. Eu discordo. Tá? Eu discordo. Foi algo bem problemático, isso. Foi bem problemático. Tá? Eu acho que a atitude é ir lá conversar. Tá? Isso aqui não é para os crentes comuns, não é para todo mundo. Tá? O que Jesus está ensinando aqui é para pastor, presbítero, bispo, apóstolo, seja o que for. Não pense que você que está na posição de pastor, não, estou na posição de pastor, posso fazer do jeito que eu quiser. Pecou, eu já dou a disciplina e estou nem aí. Não. Você já está julgando pelas aparências. Você está fazendo algo injusto, condenado por Jesus. Tá? Isso aqui vale para todo mundo. No tópico 2, fala assim, ó, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Aí 2.1, cuidado com juízos exagerados sobre os outros. Pessoas que emitem juízos impensados e infundados a respeito de outros podem estar tentando esconder os seus próprios erros. Acontece muito isso, de pessoas ficarem julgando, sendo que ela é a errada. Ela é que pratica o pecado, ela é que está vivendo no erro. Então está muito claro aqui, fala, né? E tu que reparas no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho. Algumas traduções melhores falam cisco, né? Você vê o cisco no olho do teu irmão, não vê uma trave que está dentro do teu próprio olho. Então você está um pecado muito maior querendo apontar o erro do outro. Aqui a gente tem o exemplo de Davi, que é muito conhecido, nem vou entrar em detalhes, se você assistiu a primeira aula eu expliquei lá. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de querer apontar o erro do outro, sendo que nós estamos cometendo um erro muito maior. Então vamos tomar cuidado. Epson, então se eu estou com um erro maior do que o erro do meu irmão, eu não posso tratar com o meu irmão? Pode. Aí é que está uma questão que mesmo você errado, se você seguir a orientação de Jesus, você vai fazer o que é certo. Você vai com seu irmão que errou e conversa com ele, ora com ele. Você também está precisando de oração e ninguém sabe. Mas depois de você conversar com seu irmão, quem sabe você não vai se abrir com ele e pedir para ele orar por você. O problema é que a pessoa que está errada, ela não se arrepende e ainda quer apontar o erro do outro. Isso é problemático. Tá? Isso é muito problemático. Mas supondo a situação que você está errado. Eu estou errado, pequei lá. Aí eu vi um outro pecando. Vai lá, conversa com essa pessoa, não faça um julgamento, não faça uma acusação.
mas vá conversar e para que vocês dois possam ser restaurados, quem sabe um ajuda o outro. Porque no final das contas, tá, uma coisa que a gente tem que entender muito bem aqui, o poder de Deus de transformar não está em mim. É do Espírito Santo, é a ação sobrenatural do Espírito Santo. Então, não é uma posse minha, tá? É algo que Deus vai fazer na vida do irmão. Não estou justificando aqui que a pessoa toda errada, toda no pecado, vai poder pregar por aí, sair pregando. Não estou falando disso, tá? Mas eu penso que a gente tem que saber tratar com as situações, porque nós não somos perfeitos. Então, se eu esperar a perfeição, não, eu tenho que viver uma vida totalmente sem pecado para eu conversar com meu irmão e ajudar ele. Eu nunca vou fazer isso, porque a gente nunca vai viver uma vida plena, perfeita, totalmente sem pecado. Então, mesmo vivendo numa situação que às vezes eu erro, eu peco, eu ajudo o irmão porque eu estou precisando da ajuda dele também. Eu converso com o irmão porque eu estou precisando me abrir para ele, para que ele possa também me ajudar e orar por mim. Eu acho que esse sentimento de comunidade, de comunhão, está faltando muito dentro da igreja. As igrejas hoje são muito individualistas, as pessoas vão para a igreja, vão embora, ninguém conversa com ninguém. Tá? E eu acho isso muito problemático. Então a gente precisa saber interagir, conversar, para que todos possam caminhar. Tá? Todo mundo precisa de ajuda. Estou colocando uma situação aqui que todo mundo precisa de ajuda, não existe ninguém perfeito. Inclusive quem é pastor. Hoje existe um problema muito sério com o pastor. Muito sério, muito sério, muito sério, muito sério. Pastores estão entrando em depressão, pastores se matando, pastores sobrecarregados, porque todo mundo pensa que o pastor é perfeito. Todo mundo pensa que o pastor não peca. Todo mundo pensa que o pastor está numa situação que ele tem autoridade para perdoar pecados. Não é assim. Não é assim. O pastor precisa conversar. O pastor precisa se abrir. O pastor precisa de apoio. O pastor precisa de oração. Então você que está na igreja, que tem uma certa intimidade com o seu pastor, às vezes vale a pena você visitar o seu pastor em vez de ficar reclamando que ele não te visita. De você conversar com o seu pastor, que pode ser que ele esteja precisando de ajuda. Então, a gente tem que tirar essa ideia de que tem que atingir a perfeição e ninguém vai pecar, principalmente pastor. Não, todos nós precisamos de ajuda. Eu acho que a ideia do texto bíblico é mostrar realmente, né, que nós precisamos realmente interagir uns com os outros para que nós possamos pedir perdão, ser perdoado e conviver em comunhão. Né? Porque o perdão dos nossos pecados depende do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A gente nunca pode perder esse foco. Vamos lá, continuando aqui dentro da lição, do tópico 2. O tópico 2 vai falar justamente dessa questão da hipocrisia da pessoa não olhar o seu erro e depois já quer apontar o erro do irmão. E o 2.3, para mim, é a melhor parte da lição. A melhor parte da lição é o tópico 2.3, que ele fala assim: o que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? Então aqui tem um passo a passo, que se você seguir esse passo a passo, eu tenho certeza que vai dar certo. Primeiro é preciso ter consciência de que temos falhas e imperfeições. Primeira coisa, estou falando desde o começo do vídeo, nós somos falhos, somos pecadores. Fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, mas ainda estamos no mundo pecaminoso, ainda temos a natureza pecaminosa, não devemos mais sentir prazer no pecado, como está bem escrito aqui, embora não tenhamos mais prazer no erro, mas ainda assim vivemos numa situação que erramos. Então nós somos falhos, cheios de imperfeições. Consciência disso aí. Segundo, precisamos nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que um dia Cristo teve para conosco. Então, se Cristo me amou, mesmo eu sendo pecador, Ele tratou comigo, me perdoou e me salvou, então eu preciso fazer o mesmo com o irmão. Então, em vez de apontar o erro do irmão, eu tenho que me aproximar com amor para tratar com ele, para que ele possa ser restaurado. E terceiro, não podemos nos esquecer de que fomos alcançados pela graça e precisamos tratar todos com o mesmo favor imerecido. Então, se eu fui alcançado pela graça de Deus, algo que eu não mereço, então eu tenho que fazer o mesmo com o irmão. Muitas vezes a gente fala assim, tá lá porque merece. Olha só, sofrendo porque merece. Cuidado, isso é julgamento precipitado. Você não tem a obrigação de fazer isso, isso não é o seu papel. Se você foi alcançado pela graça, que é o favor imerecido, por que você vai falar isso do seu irmão? Então não faz sentido você fazer esse tipo de julgamento. Então o escritor da revista coloca aqui, então, ao invés de julgar
que venhamos orar por aqueles que pecaram, pedindo ao Senhor que lhes conceda um novo recomeço, pois temos um Deus que é bom e misericordioso. Então, em vez de julgar, ore com seu irmão, converse com seu irmão, trate com ele. Esse senso de comunidade, de comunhão, tem que voltar para a igreja. E não devemos sobrecarregar o pastor nesse sentido. É claro que o pastor da igreja ele tem essa responsabilidade, ele tem essa sabedoria, mas, assim, irmãos, é complicado. Um pastor que é pastor de 200 ovelhas, 300 ovelhas, ele não consegue acompanhar todo mundo, ele não consegue visitar todo mundo. E todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Se você começar a se aproximar das pessoas, pense no círculo de amizade que você tem, nos amigos que você tem. Pense nos problemas que eles têm. Sabe, tem uns casamentos que não estão bem, que o casal não está bem. Tem outro que o filho é problemático. Tem outro que está desempregado, está com dificuldade financeira, não vai na igreja porque às vezes não tem nem dinheiro para pagar uma passagem de ônibus. Sabe, tem outros que estão... Enfim, além dos problemas do dia a dia, entra problemas de pecado e tudo mais. Um pastor, ele não vai dar assistência para todo mundo. E esse senso de comunhão entre os irmãos deveria existir. Então, eliminar essa questão do julgamento precipitado, de apontar o erro, de condenar e assumir essa atitude de amor, de misericórdia, de graça para com o próximo. Isso vai melhorar muito o relacionamento dos irmãos na igreja. O tópico 3 da lição fala da questão da severidade de Deus. Aqui é uma questão que é bem interessante, porque assim, Deus, ele é todo poderoso e ele vai condenar o pecado. Acontece que nós estamos vivendo numa época em que a ira de Deus foi lançada sobre Cristo. Jesus recebeu a ira de Deus, a condenação pelo pecado da humanidade. Mas para que você futuramente não receba a ira de Deus, porque lá no futuro Deus vai cessar esse tempo e ele vai derramar sua ira sobre todos. Aproveite esse momento para crer em Cristo como Salvador. Porque quando você faz isso, a ira que vai cair sobre os pecadores lá na frente, no juízo final, hoje ela está sobre Cristo. Tá? Hoje ela está em Cristo, ela foi jogada sobre Cristo. Você se livra da ira de Deus por causa do pecado, crendo em Jesus como Salvador. Essa é a lógica do Evangelho. Ao crer em Jesus como Salvador, Jesus recebeu no seu lugar a ira de Deus. Por causa do pecado, não porque Deus é mau, quer matar todo mundo, nada disso. É que a justiça de Deus exige isso. A santidade de Deus exige isso. Um Deus perfeito, santo, que condena todo tipo de maldade e pecado, ele tem que derramar sua ira sobre o pecado. Mas ele proveu um meio de salvação, que é Jesus Cristo, que recebeu no nosso lugar. Hoje, Cristo recebe a ira do pecado. Em Cristo estamos livres da ira de Deus. Isso está bem registrado nos textos bíblicos. Não é o objetivo aqui fazer uma exposição completa disso, até mesmo porque eu já me aluguei bastante na aula. Só que não significa que hoje, ao pecar, nós não vamos receber as consequências do pecado. Eu vejo mais como consequência do pecado. O caso de Davi pecou lá, matou Urias, matou Batseba, enfim, foi toda aquela confusão. Mas a partir dali o profeta falou, a espada não se apartará da sua casa, porque aquilo foi problemático para a vida de Davi. Foi mais uma esposa para ele, mais uma vergonha nacional, enfim. Davi sofreu as consequências do pecado. Então nós não devemos esquecer isso. Aqui fomos perdoados, tudo bem, Jesus nos perdoa, mas o pecado traz suas consequências. Então a gente tem que tomar muito cuidado, mas entender que o nosso Deus ele é santo, justo, amoroso, misericordioso, isso é muito importante, nós temos essa visão correta de Deus. Cabe aqui, você que quer ministrar uma aula mais profunda nesse tópico, estudar sobre a natureza de Deus, a santidade de Deus, o Deus como justo juiz. Dá uma estudada sobre isso, sobre a salvação, sobre Cristo. Eu tenho certeza que vai enriquecer esse conteúdo aqui. Você vai entender melhor. E nós servimos a um Deus amoroso, um Deus que cuida de nós e provê o meio de salvação, que é Cristo Jesus. Então, crendo em Cristo, nós estamos livres da ira de Deus. Amém?
chegamos aqui no final da aula. Espero que você tenha compreendido o assunto. Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco. Estamos à sua disposição para tirar todas as dúvidas que for necessário. Amém? A paz do Senhor. Até a próxima aula.